A paz do Senhor amado, Jesus Cristo, meus amados irmãos, bom dia. Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, te guie sempre. Declaro cura e libertação sobre o teu corpo, de dentro para fora. A libertação é por que crê. Jesus é por que crê. A salvação é por que crê. Não é por que são duvidosos. Não é por neste crente. Não é por aqueles crentes. Até que Satanás era crente. Quem é de Deus, realmente de Deus, são cristãos. Trago um versículo bíblico aqui, meus amados. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar nesse momento, fazendo esse vídeo aqui para você. Porque a promessa é para você, sempre para você. Eu nunca pensei ao contrário. Porque desde o princípio, Deus fez sempre, foi para você. Primeiro Deus fez Adão, a promessa que foi Adão, para se multiplicar. E depois fez a mulher. Então sempre é para o povo, sempre é para a humanidade, para crescer. Depois Adão e Eva pecaram contra Deus. Então se tornaram mortos. Estavam vivos no jardim do Éden, depois se tornaram mortos. Então o mundo está morto. Por que está morto? Porque está. Isso é o Espírito Santo de Deus. Você está vivo para o pecado e morto para Cristo. Enquanto você duvida de Cristo, você não vai morrer por Cristo. Então é os 99. Então está morto. Por que Deus está irado? Não é o diabo que está irado, é Deus que está irado. Por que Deus pega a mão? Porque o povo não está libertado. Então a promessa é para o povo. Deus usou seus profetas para o povo, cheio do Espírito Santo dele. Depois Deus mandou o filho dele para morrer pelo povo. Então a promessa é para o povo. A promessa é Jesus, mandou para o povo. Depois mandou o Espírito Santo para o povo. Então sempre é para o povo. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Ele é só um canal de uso que é para o povo, sempre para o povo. O que sai dele é tudo verdadeiro. Onde ele prega pode ser um versículo, mas lá fica. Ou você ouve amém, se não você ouve amém. Mas ruim é para você. O conselho que eu dou é procurar ouvir tudo que o Espírito Santo diz às igrejas. Nem que seja um versículo que ele prega o ano inteiro. Mas você tem que ouvir aquele versículo e crer. Porque é verdadeiro e é do céu, não é terrena. E acontece. Porque ele é de Jesus, ele é um trigo que caiu do céu. Todo trigo que cai do céu é para a terra, para a humanidade. Escutar tudo que o Espírito Santo diz às igrejas. E Jesus Cristo está voltando, ele te ama muito. Se ele não te amasse, Deus não mandaria o Filho dele morrer por toda a humanidade e depois mandaria o Espírito Santo através do seu céu, seus discípulos, para pregar para você, para te libertar do teu pecado. Você quer ser salvo? Procurar ouvir tudo que o Espírito Santo diz às igrejas, para que ser libertado dos seus pecados, dos seus erros. Então a promessa é para você. Como está aqui, que eu vou falar agora abertamente aqui, falando sobre isso. Tá? Primeiro, de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Assim diz o Senhor amado Jesus Cristo, arrependeu-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, 4. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra sai da boca de Deus. É a palavra que te liberta. A salvação é a palavra. O Espírito Santo é a palavra. Deus é a palavra, Jesus é a palavra. Então, livro de João, capítulo 1. Ele é a palavra. Livro de Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então só se liberta. Enquanto você estiver escravo de algo que é o pecado, é claro, tudo é pecado, você não está liberto. Você pode andar o mundo inteiro, mas você não se libertou. A libertação é só através de Jesus, que é o teu erro que você está praticando, que é um pecado. Pode até ser só um xingamento que você xinga. Por mais que você nunca fez errado, não pratica nada disso. Mas você nasceu da carne pecaminosa. Você não entra no reino de Deus se não nascer em Cristo. Através de Cristo, para nascer em Cristo, você tem que ouvir e crer e nascer sobre as águas. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. O diabo é quem me chama, assim do Senhor. Está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe. Tanto quanto Deus, nosso Senhor, chama. Aquele que chama algo de Deus, diz que ele tem que mudar, o diabo é você. Aquele que diz que ele é o diabo, o Satanás é você. Aquele que diz que o ungido de Deus, dizer que ele é isso e aquilo, é você que é, assim do Senhor. Então, livro de Atos, capítulo 2, não interessa, não tem justiça na terra, assim do Senhor. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque sejam apagados os vossos pecados,
E vem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mentira é você. Aquele que você, se você debater com o que é de Deus, Deus não vai ficar a favor de você. Deus, sob os olhos de Deus, você é do diabo. Então ali Mateus capítulo 1, versículo 28. Mentiroso. Senhor. Vinde a mim, a todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, diz o Senhor amado Jesus Cristo. Livro de Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Mentira é você, Senhor, e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. É só em Jesus, não em Satanás, não em ídolos. Guardar e afastar sempre dos homens malignos. Livro de Mateus 11, 30. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem crê, quem não crê, não crê. Se quiser ouvir quem você quiser, você ouve quem você quiser. Você tem abertamente, tem o seu livre-arbítrio. Eu largo minha mão. Pouco interessa. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 38. Quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também é debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É só através de Jesus a salvação. Fica com Deus em nome de Jesus. Eu digo abertamente, novamente. Você crê se você quiser. Você ouve se você quiser. Você ouve quem você quiser. Você pode querer até ser um ídolo. Você pode querer até ser um Deus. Você pode querer ser um trigo do céu. Você pode querer o que você quiser nessa terra. Porque nessa terra você é abençoado. Depois se você quiser ser um rei, você vai ser um rei. Fica com Deus em nome de Jesus.